Fala galerinha, bem-vindos ao Fantástico Mundo Telco e vamos aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a profissão do engenheiro de telecomunicações, o curso, as matérias estudadas, mercado de trabalho, área de atuação e muito mais ainda aqui nesse vídeo, então fica até o final e toca a vinheta. Você já parou para pensar que a forma como a gente vive hoje é extremamente diferente como os nossos pais viviam há 30, 40 anos atrás? A forma como a gente vive hoje com as comunicações, com a internet, com a dependência do celular, com a dependência da comunicação cada vez mais rápida, é a nossa nova forma de viver. Então, exatamente por esse motivo que o engenheiro de telecomunicações hoje é extremamente requisitado e valorizado pela indústria, justamente porque tem inúmeros sistemas, inúmeros equipamentos que precisam ser analisados, que precisam ser estudados, precisam ter manutenção frequente. E por isso que hoje a gente vai falar sobre a profissão do engenheiro de telecomunicações, bem como os cursos, as matérias e todo o conteúdo que envolve o dia a dia na profissão do engenheiro de telecomunicações. Então, se você, por exemplo, jogar no Google, sobre o engenheiro de telecomunicações, como é a profissão, você vai ver uma matéria da CNN de 2021 que o engenheiro de telecomunicações é um dos profissionais mais bem pagos, com maiores salários. E tem outra matéria também do G1, também do ano passado, que diz que a área de telecomunicações é uma das indústrias que lideram nas contratações. Eu vou colocar os dois links dessas duas referências aqui na descrição do vídeo. Mas o que o engenheiro de telecomunicações faz, Bom, o engenheiro de telecomunicações, basicamente, ele entende da física por detrás dos processos, que acontecem quando uma informação é enviada. Então, desde o procedimento, desde a criação da informação, ao processamento dessa informação e ao transporte, ao envio dessa informação de um ponto a outro. E daí, a partir desse entendimento de como a mensagem, a informação flui, existem vários tipos de tarefas, vários tipos de trabalhos que o engenheiro pode exercer em cada etapa do caminho que essa informação percorre. Então, por exemplo, se você está escrevendo a mensagem no celular, vai ter uma pessoa responsável por desenvolver aquele dispositivo e desenvolver toda a tecnologia do celular para essa mensagem poder ser enviada. Então, aí é uma área de atuação do engenheiro. Agora, quando essa mensagem sai do seu celular e vai para a torre de comunicação, aí é rede de acesso. Então, é o engenheiro de rede de acesso que vai trabalhar nesse aspecto. Quando essa mensagem chega na estação base, na torre, na antena, e essa mensagem percorre por uma fibra ótica até o data center, já é o transporte. Então, é o engenheiro de transporte, de comunicação, que vai tratar sobre esse assunto. Quando essa mensagem chega lá no data center da operadora, aí já é o engenheiro de core. Então, cada etapa que essa informação percorre é tratado por um tipo de profissional diferente. Na maior parte deles, engenheiros, comunicações móveis ou fibra ótica e etc. E aí, cada etapa desse processo também pode ter diferentes áreas de atuação, no sentido de pode ser um engenheiro na área de pesquisa e desenvolvimento, na área de redes de acesso. Pode ser um engenheiro que trabalhe na manutenção na parte de transportes, ou pode ser um engenheiro que trabalhe na área de configuração, por exemplo, das estações bases, também na área de comunicações móveis. Então, existe um leque muito grande de cargos, de profissões que podem ser exercidas pelo engenheiro de telecom em diferentes áreas. E aí tem a parte também de manutenção, porque no dia a dia as redes podem ter falhas, então tem os alarmes que soam lá no data center, lá na operadora, e sempre haverá um engenheiro de telecom lá, pronto para resolver aqueles alarmes, Então, cada alarme é um problema na rede que ele tem que estar, a todo tempo resolvendo problemas, resolvendo esses alarmes. Então, seria uma forma de trabalhar na manutenção do sistema. Então, existe uma série de oportunidades no mercado de trabalho em telecomunicações que o profissional que se forma nessa área pode atuar. E como que a pessoa se prepara, para entrar no mercado de trabalho na área de telecomunicações? Seja o engenheiro, ou seja o tecnólogo, tem que haver um conhecimento técnico, Hoje em dia, se a pessoa não quiser ir para uma universidade, também pode
conseguir um trabalho pela experiência, ou por ter estudado sozinho, ou por ter feito algum curso, né, que não é exatamente uma universidade, mas a pessoa tem que ter o conhecimento da física, do eletromagnetismo, de antenas, etc., para que possa exercer a profissão. Então, fiz um levantamento aqui de quais são as matérias, né, que são estudadas no curso de graduação da Engenharia de Telecomunicações. Então, eu trouxe aqui 3 matrizes curriculares, 3 grades de 3 universidades diferentes. O primeiro é da UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e eles têm esse curso de Tecnologia em Sistemas e Telecomunicações, mas eles também têm a Engenharia Industrial Elétrica com ênfase em Telecom. Então, eu peguei a grade desse curso aqui de Engenharia. São 10 períodos, né? Um curso de 5 anos, como qualquer curso de engenharia no Brasil. E esse curso na UTFPR tem todas as componentes que qualquer outro curso de engenharia envolve, né? Que é as componentes de matemática e física. Então, você pode ver que nos primeiros períodos tem várias disciplinas de cálculo diferencial integral, física, matemática, química, programação, né? Física 2 e 3, por exemplo, no segundo período. E no terceiro período, a física 4, né? Que é a física voltada para teoria da relatividade, cálculo numérico, probabilidade estatística, meteorologia. Então, todas essas disciplinas, né, dos 4, 5 primeiros períodos, são as disciplinas básicas de toda a engenharia. Então, se a gente for, por exemplo, aqui para a Unicamp também, que tem o curso de Engenharia de Telecomunicações, se a gente for aqui para a grade do curso, vai ser a mesma coisa, né? Então, cálculo, física, laboratório, aplicação e expressão, metodologia do trabalho científico, química, programação, né? Orientada a objeto, probabilidade estatística, sistemas de transporte. E aqui na Inatel também, que é, na verdade, a Inatel tem o curso mais antigo, né? Foi o primeiro curso de Engenharia de Telecomunicações que abriu no Brasil. E também eles não são diferentes, porque os cursos são padronizados, então eles também têm os circuitos elétricos, algoritmos, matemática, introdução à engenharia, física, química, física 2, cálculo 2, eletrônica analógica e digital, física, cálculo 3, e a gente está aqui no 4º período, né? E a gente vai ver matérias mais específicas de telecomunicações aqui no 6º período, então, nos fundamentos de redes de telecomunicações, linhas de transmissões e micro-ondas. Aí você já vem para o 7º período, aqui na Inatel, com redes de telecomunicações, eletrônica e radiofrequência. Então, se a gente voltar aqui para o 6º período, aqui na UTFPR, e aí as matérias de telecom vão aparecer mais como optativas, né? Tópicos de comunicações, sistemas de comunicações, comunicações sem fio, TV digital. E se a gente for aqui, por exemplo, para a Unicamp, as matérias específicas de telecomunicações vão aparecer basicamente aqui no 6º, né? Todas essas disciplinas, né, que eu mostrei aqui, muitas delas é como se fosse uma área diferente de atuação do engenheiro telecom. Então, eu vou usar aqui esse projeto pedagógico da Universidade de Campinas para mostrar que eles têm uma série de matérias, né, com assuntos variados relacionados a telecomunicações. Então, nós temos aqui fundamentos, propagação de ondas eletromagnéticas e antenas, eletromagnetismo aplicado, sistemas de telecom, que envolve os equipamentos, os hardwares. E aí temos os laboratórios, processamento digital, os DSPs, tecnologia de radiofrequência, micro-ondas. E uma desses assuntos são as comunicações móveis, que se trata do 2G, 3G, 4G, 5G. E se você gosta de podcast, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um podcast da TV PUC sobre esse assunto do engenheiro de telecomunicações. Super interessante aqui, uma super dica para você então.
E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações. E obrigado mais uma vez pela presença e até o próximo vídeo.